Nós precisamos, nosso coração carece de Ti, da Tua glória, da Tua graça, da força de esperança e de fé que só o Teu Espírito pode instilar em nós. Por favor, vem, visita o interior de cada um de nós, o mundo particular, frequentemente caótico, perplexo, angustiado, pantanoso, escuro, sem saída, de muitos de nós. E eu te rogo que Tu pronuncies aí, nesse lugar milagroso do coração, a Tua palavra, e que Tu nos digas: haja luz, e que o nosso caos se reorganize, e que a criação da vida nova, da esperança, recomece em nós. É o que eu te imploro, por mim, por cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Todos nós juntos. Vamos ler na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8. Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler no verso 28. É uma porção da carta de Paulo aos Romanos absolutamente conhecida por praticamente todos nós aqui e os milhares em casa nos assistindo agora mesmo. Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos. Se você puder, leia comigo, eu agradeço. Voz alta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler juntos de novo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem quer que creia nisto aqui, entrou num portal de pacificação. Se você de fato crê, se você entendeu o significado do que está dito e, em tendo entendido, creu, e, portanto, em tendo crido, agasalhou isto como realidade pacificadora no seu coração, então, como eu já disse antes, inevitavelmente você terá entrado num portal de pacificação. Sabemos que todas as coisas que você conhece, que são relativas à sua vida, tudo que lhe toca, tudo que lhe tange, tudo que lhe afeta, tudo que lhe visita, para o sentimento bom ou para o sentimento ruim, todas as coisas, da noite, do dia, da luz, das trevas, todas as coisas, as agradáveis, as desagradáveis, as gostosas e as insuportáveis. Todas as coisas
cooperam, operam juntas, harmônica e sincronizadamente, entram em estado de sinfonia, cooperam conjuntamente. Se pudesse ver, elas estariam trabalhando na dinâmica de uma melodia universal, indiscernível aos nossos sentidos, mas todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. O bem não é para o que seja gostoso, não é para o que seja agradável, não é para o que seja de saída interpretado como bom, cooperam para o bem. Portanto, daquilo que não é o bem porque seja gostosamente bom, é o bem porque mesmo nos momentos em que seja desagradabilíssimo, opera o que realiza a nossa melhor saúde humana, nossa melhor saúde mental, nossa melhor largueza e discernimento espiritual, realiza em nós nossa melhor integridade de caráter, produz em nós o nosso sentido mais enraizado de ser. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, nessa segunda parte, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, começam algumas pessoas a tentarem teologizar e problematizar a afirmação, no fim, sem jamais adentrarem nesse portal de pacificação. Porque o argumento é daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Bom, eu acho que eu nunca fui chamado para esse propósito. Não tenho nenhuma vocação especial. Aí começam as argumentações contra a própria vida, contra o próprio benefício proposto. São as mistificações acerca da soberania de Deus que fazem o indivíduo imaginar que ser chamado segundo o propósito de Deus é ter nascido com algum tipo de foco, de visibilidade, de conjunções que realizam percepções inafastáveis aos sentidos de um grande público e de muita gente. Aí você olha para a sua vida, frequentemente para o seu anonimato, ou para a sua suposta desimportância, do ponto de vista das percepções de uma sociedade mentirosa, autoenganada, falsificada, e que aplaude perfis e ignora caráter e pessoa e indivíduos. Você olha para si mesmo e não consegue enxergar, no curso da sua existência, nenhum grande evento que traga a você um significado tão especial que faça você pensar que houve um propósito singular afirmando o seu chamado para ser, para existir. E como você não detecta isso, e aparentemente isso ecoa nos nossos ouvidos como algo absolutamente imenso, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você se vê lidando com coisas tão menores, tão acachapado, tão sem recurso, tão sem meios, tão sem afirmação, tão sem validação, tão esquecido, tão sozinho, tão angustiado, tão órfão, tão divorciado de convicções. De repente, você olha para si mesmo e fica buscando essa significação em algum lugar e não encontra. Aí, por isto, a existência toda
é questionada, a sua vida é posta no tribunal das validações ou das não validações, como se você precisasse de algo além de estar aqui para justificar e afirmar o fato de que você é. Você é. E você tem uma razão de singularidade absoluta. Cada indivíduo que existe foi chamado para esse propósito. O propósito já está definido do fato de que você é. O seu propósito não está definido pelo que você um dia será ou pode ser. O fato de que você é. Você é. Você é. Você é. Já designa o seu propósito. O resto é consequência. Você está aqui. Você aconteceu. Você é uma voz que se materializou. É um chamado. Caio. Aí, pá. Não havia nada e houve eu. Eu sou parte dessa voz que me chamou e eis-me aqui vivo, no espaço-tempo, nesta hora do mundo, da existência, eu estou aqui, meu propósito é este, para isto nasci, para isto vim ao mundo, para em sendo dar testemunho desta verdade. Agora olha aqui para mim. Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem quer que entenda isto e creia nisto, eu digo pela terceira vez, entra num portal de pacificação. Enquanto eu li aqui o texto, eu estava me lembrando de uma quantidade infinda de coisas que passaram na minha mente como um livro cujas páginas são viradas. De dias, de ocasiões, de circunstâncias, de situações em relação aos quais eu me senti absolutamente esmagado, impotente e vencido por elas. A quantidade de vezes que eu disse acabou. A quantidade de vezes que eu caí e disse, como é que eu consegui estragar algo tão lindo? Ou, onde é que eu estava aqui? Isso aconteceu diante de mim. Ou, aquelas circunstâncias em que você só vê a trama e a assiste de maneira impotente, amarrada, amordaçada, calada, silente, impossibilitado de qualquer reação. E aquela avalanche vem esmagadora. E você fica debaixo dos escombros. Com o mundo inteiro aplaudindo os teus escombros e concordando com eles. E você, na angústia de ferimentos, buscando salvar alguns que ainda pudesse ou conseguisse. E no coração, os ecos da própria morte. Dizendo, acabou. Eu não sei com você, mas isso já aconteceu comigo tantas vezes. Sem falar naquelas coisas cuja perplexidade não deixam nem espaço para fazer pergunta. Quando um telefone te toca 4:30 da manhã e do outro lado tem uma filha
só dizendo, ele morreu, ele morreu, ele morreu, olha, ele morreu. E aí o outro vem, pega o telefone, me dá, pai! Aí você só tem a chance de perguntar qual deles, já no coração sabendo qual. Que pergunta fica, que espaço surge? Você quer saber de quê, do quê, quando essa realidade esmagadora chega? Mas junto com ela dá uma sensação avassaladora de que tudo acabou dentro de ti. Uma quantidade enorme de outras situações viscerais, para as quais você olha e diz, meu Deus, eu consegui não conseguir. Ou, por que tudo estava tão perfeito, tão bom, tão gostoso, tão agradável, tão encaminhado, e de repente houve essa reversão perversa? Por quê? Não há lugar nem para isto nesse dia, nessa hora. Mas eu estou aqui. As dores imensas. Eu nunca fui um homem da vivência de dores contínuas ou de circunstâncias acachapantemente definitivas, como é a experiência do nosso querido irmão e amigo Junoca, que está sentado aqui na frente, com 45 agora, 45 anos, com paralisia cerebral. Em si, isso já é uma impossibilidade de natureza física, de expansão incomparável. Eu sempre movimentei os braços, as pernas, me levantei quando eu quis, na maioria das vezes na vida, tive uma extrema mobilidade, facilidade de expressão, de comunicação, agilidade mental, visualização, discernimento, competência para escolher, relativa força para aguentar as implicações dos retornos e das consequências. No entanto, eu tenho memória de uma quantidade imensa de dias nos quais eu disse, hoje acabou. Há aqueles que se entregam a uma multidão de perguntas. Eu nunca tive, por alguma razão, ou por extrema estupidez, ou por alguma agudeza mental, espiritual, eu nunca fiz perguntas, nem sei fazê-las, e nem acho que haverá resposta de nenhum lugar. Eu nasci com a capacidade de constatar a minha falência. E depois fui aprendendo e aprendendo a reagir à minha própria falência, sabendo que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas nunca antes. Você só fica sabendo depois. Isso eu aprendi cedo, que a gente nunca entende na hora. Especialmente quando pensa que entendeu. Só bem depois você vai compreender de fato. Eu me lembro quando eu era bem menino ainda, de 9 anos de idade para 10. 9 anos. Justamente no ano que eu fiz 9 anos, março de 1964, o golpe militar aconteceu no Brasil. E do dia para a noite, a nossa existência, que já estava ruim, mudou. Estava ruim porque meu pai tinha uma amante
Aquela altura já uns 3 para 4 anos, e nós só tínhamos ficado sabendo 1 ano e meio antes. Então havia uma mortalha na nossa casa. Meu pai cada vez menos lá, e a casa coberta pela mortalha, a tristeza, a desilusão, o medo da separação eventual deles, a não visualização como seria uma vida sem eles juntos. E aí vem aquilo, o golpe. E meu pai era advogado das grandes personalidades da cidade, muito rico. E imediatamente, por ser advogado daquelas celebridades políticas e todas foram atingidas, ele foi completamente atingido como consequência daquilo. E como ele era sócio de 2 ou 3 dos implicados politicamente falando, ele foi a reboque no processo criminal. E como ele tinha concessões, que eram concessões governamentais, concessão para a exploração de madeira, de mineração de ouro, de fábrica de perfume, de papel, uma TV no Amazonas sendo inaugurada naquele ano, acabou tudo da noite para o dia, era concessão, então foi arrancada. E aí junto os inquéritos e os processos e as acusações públicas e o nome ilibado da família há 3, 4 gerações e lameado da noite para o dia, e a vergonha pública, e a palidez na cara do meu pai e de toda a família. E aí a minha mãe, misturada com as angústias dessa hora, fez amor com ele e ficou grávida. Sem a base, o colo do útero. Aí queriam tirar o menino, a criança. E ela orando com a minha avó. Até que um dia, numa tarde daquela de oração, decidindo se faria o aborto ou não, que o médico dizia que era inevitável, senão ela corria o risco de morrer com a criança. Aquela não era uma gravidez viável sob nenhum aspecto. As duas estavam orando quando ela ouviu uma voz, a minha avó ouviu uma voz, dizendo, pede um filho. Se fosse lá no papo de graça, eu ia dizer, pelo amor de Deus, não faça isso não, meu filho. No meio de uma confusão dessa, você ainda vai pedir ouvir uma voz dizendo, pede um filho. Isso é totalmente louco isso, pede um filho. Para facilitar o momento, a hora, a era, a circunstância, pede um filho. Aí ela disse, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas se essa é a tua voz, eu estou aqui para me juntar a ela e pedir um filho para minha filha. Aí a mamãe ficou grávida. E aí começa essa luta de tira ou não tira, tira ou não tira. Em Manaus, disseram que ela não poderia ter o filho depois, ou no meio da gravidez viajar, que era melhor ir logo para o Rio, já que meu pai dizia que no Amazonas ele não ficaria mais. Aí ela foi para o Rio, grávida, e logo depois dela ter ido, a minha irmã, que vem logo depois de mim, 1 ano e pouco mais nova do que eu, brincando no quintal da nossa casa, caiu de um muro e quebrou o braço esquerdo, fraturou muito. Naquele tempo, o ortopedista disse, não tem solução, o cotovelo dela vai ficar duro para sempre. E ela ficou com esse prognóstico de um cotovelo duro. Viajou para o Rio para se tratar lá, operou, fez tudo de novo, juntaram os pedacinhos. Então, minha mãe com as pernas para cima, sangrando. Ela com o braço duro. Meu pai andando com uma arma, dizendo que se encontrasse um dos 8 traidores, os mataria. Se não encontrasse ninguém, se mataria. No fim de um tempo.
Meu irmão mais novo começou a engordar. Em menos de um ano ele foi comendo e engordando nervosamente. Ficou enorme. E eu fiquei gago. Eu espremia todo. Eu não conseguia falar. Eu fui ficando gago. Eu jogava bola, espremia o olho de cá, o olho de lá, uma coisa, uma agonia incessante, quase uma possessão demoníaca. Você não sabe o que é aquilo. Que horror. Aí mudamos para o Rio. Chegamos lá, 64 para 65. Papai levou a amante e colocou na rua ao lado. Aquela confusão horrível. Você não sabia pelo que orar. Era um desastre geral. E eu só tinha 10 anos agora. Aí, para facilitar, o Morro do Cantagalo e do Pavãozinho caíram todos. A gente morava num prédio cujos fundos davam para aquela tríade favelar. E lá vieram as favelas todas abaixo. Centenas de pessoas morreram. Eu vi aquelas casas com gente gritando, rolando pela janela. Eu olhando, meu Deus, isso é um inferno. Se a minha noção infantil de apocalipse era aquele negócio ali. Para dentro de casa era um horror, pela janela era um inferno. O que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Foi o que a minha avó ouviu. Depois de ter ouvido aquela voz que dizia, pede um filho, ela disse, mas como eu vou pedir um filho? Veio essa voz no coração dela que dizia, o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Ah, como ficou claro depois. Foi tudo ficando claro. Nada podia ter sido melhor. 4 anos depois, meu pai estava convertido. Era uma outra criatura. Alguns anos depois, 5 anos depois, 6 anos depois, daquilo tudo, o mundo dele se dilatou em percepção em relação a qual era a vocação dele na humanidade, para que ele fora chamado. Depois de um tempo ele sai de lá, volta para o Amazonas, começa um trabalho de evangelização de ribeirinhos que existe até hoje, com barcos hospital, ajudando pessoas para todos os lados. Eu, da minha gagueira que se transformou em outras coisas, que virou sedução, que depois virou a própria morte, vinha encontrar essa graça que me habita até o dia de hoje. E a minha gagueira se transformou em poder de falar, de me comunicar, de dizer o Evangelho. E eu tenho dito para milhões de pessoas no curso de mais de 45 anos, mas o que eu faço tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. A amante dele acabou se tornando minha ovelha. Discípula da minha mãe, que ensinou a ela o Evangelho. E meu pai ajudou financeiramente até ela morrer, dando remédio a ela, porque ela veio a ficar gravemente enferma até falecer. O que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Todo o curso da minha existência, as piores coisas que me aconteceram foram as melhores que poderiam ter sobrevindo sobre mim alguns anos depois. Eu tenho boas memórias de gargalhadas, mas nenhuma delas mudaram a minha vida. Tenho boas memórias de realizações, de feitos, mas nenhum deles me foi transformador. Já tive a oportunidade de realizar coisas inacreditavelmente extraordinárias, mas nenhuma delas foi o poder que me alterou.
eu tenho sido alterado por aquilo que eu não compreendo, por aquilo que eu não alcanço, por aquilo que é maior do que eu, por aquilo que me esmaga, por aquilo que me humilha. É o que me tem transformado. Aquilo que me dói, aquilo que me pergunta qual o sentido então de que as coisas tenham sido como foram até ali, aquilo que parece vir e cortar o sentido das coisas. São essas marcas mais cortantes, são essas dessapadas mais profundas, aquelas que mais têm mudado a minha consciência, o meu caráter, a minha vida. E são as que têm feito de mim quem até aqui eu sou. Porque todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Tem muita gente lidando hoje aqui com algumas coisas ridículas, absurdas, patéticas. Algumas são mesmo, especialmente aquelas que a gente realiza, aquelas que a gente delibera contra a sensatez, contra a sabedoria, contra o bom senso, contra a luz, a gente delibera fazer. E cujas consequências nos sobrevêm. São patéticas mesmo. Para essas, a cura é reconhecer a pateticidade, mudar a direção da jornada, inverter valores e significados, remensurar a existência e engajar-se nessa santa corja que levanta e anda. Agora, existem aquelas coisas que não vieram propriamente da gente, caíram sobre nós. Foram Boeings que caíram no telhado da choupana. Avassaladores. E alguns de nós estamos vivendo incidentes ainda dessa natureza. Alguns estão angustiados pelo que planejaram, realizaram e aconteceu de modo contrário. A outros apenas perplexos por aquilo que os visitou. Não importa qual seja a natureza do que compõe o quadro da sua existência hoje, isso nunca é apenas isto nunca é tópico, são todas as coisas. No fim, elas vão se encadeando, elas vão virando elos, elas vão se transformando em subdiretórios, elas vão criando um corpo, uma arquitetura em movimento. E todas elas, conjuntamente, vão se encaixando, vão trazendo suas contribuições para a vida daquele que ama a Deus e que é chamado segundo o seu propósito. E os propósitos já está definido no fato de que você é. A questão, gente, é que isso tudo é prometido para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, fica tranquilo. Continua amando. Está tudo resolvido. É o quê? É que Deus tem um borogodó com quem o ama. E o que significa amar a Deus? Para a maioria de nós, amar a Deus já foi demonstrado de muitos modos diferentes. Já teve gente aqui que provava que amava a Deus indo todo sábado à tarde para alguma praça melancólica, junto com 3 ou 4 tocando um violão, com o microfone na mão, cantando assim,
com um monte de amigos de escola passando, olhando, e olha lá o que o fulano está fazendo ali, que mico, cara, e você ali, porque você ama a Deus, então você ficava lá segurando aquela onda. Todo mundo, olha só a quantidade de gente que já amou a Deus assim. Eu vou fazer isso. Amar a Deus já foi para muita gente aqui aquilo do que você tinha mais vergonha, mas que era imposto como piedade religiosa, e você que amava a Deus levantava a mão e ia para o negócio. Eu amo a Deus. Aí vai lá. Você sabe do que eu estou falando, não é? Se eu amo a Deus, aí a mãe está doente e o dinheiro está contado, é o teu salário, mas você ama a Deus. Aí diz, mamãe, eu sei que você está precisando de tanto para o tratamento, mas eu vou dar de dízimo, porque se eu não der, Deus vai tirar da gente até o que a gente tem. Então, deixa eu dar. E segura a onda aí mais um mês, que mês que vem a gente resolve, mas eu não posso deixar de amar a Deus primeiro. Então, mãe, segura a onda, tá? Porque você provava que amava a Deus, não falhando nenhuma contribuição de dízimo jamais. Ou tinha que ler a Bíblia uma vez por ano. Quem amava a Deus mesmo lia a Bíblia uma vez por ano. Tinha até um programa para ler 3 do Velho Testamento e 1 do Novo e acabar juntinho. Malaquias e o Apocalipse. Pá! Aí o cara amava a Deus mesmo. Todo ano eu amo a Deus. Você sabe como é que é isso, né? São tantas provas de amor a Deus. Esse Deus que também só se sente amado se a gente cantar muito para Ele. Não há Deus maior. Oh, como é grande. Não há Deus melhor. Você viu? Eu ainda sou melhor para eles. Tantos deuses no mundo, mas eu é que sou o maior e sou o melhor. Esse é o meu povo. Olha lá. Que gente interessante, linda. Esse é um Deus que precisa ser amado assim. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é isso? Quando amar a Deus é qualquer uma dessas besteiras que eu mencionei até aqui, e algumas outras a mais que nem vale a pena mencionar, como demonstração do que seja amar a Deus, quando é só isso, quando é essa compreensão, ou quando é esta falácia, quando é este o engano na mente do indivíduo, tudo aquilo que dói, que fragiliza, que cria impotência, gera logo todas as perguntas idiotas do tipo, por que eu, Senhor? Porque eu. Logo eu, porque na minha casa, porque com o meu carro, porque no meu corpício, qualquer coisa. Você está comprando seguro de vida, de garantia, apólice de proteção. Não inclui todas as coisas, ao contrário, você se exclui de todas as coisas e o Deus que quer ser Deus para você tem que manter o spa garantido para a sua vida de conforto. Sem dor e sem inseguranças, sem surpresas, jamais. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é amar a Deus? Porque o que se está descrevendo aqui não é um conluio, não é uma relação mafiosa de Deus e aqueles que o amam. Nem se está definindo uma magia a ser praticada para garantir uma determinada cobertura.
que afinal não é cobertura contra a dor, nem contra sofrimento, nem contra a impotência, nem contra coisa alguma, porque não há ninguém protegido de nenhuma dessas coisas. Portanto, não é uma magia. Esse é um bem a ser discernido, a ser auferido, a ser provado, a ser experimentado de um outro modo, com outras categorias. Por isso, persiste a questão, o que significa amar a Deus? Amar a Deus significa te amar. Amar a criação. Admitir a minha indesignável finitude, a minha imensurável nadeza de ser. Essa coisa nenhumice que me caracteriza. E nela eu tenho consciência de mim, apesar de imensuravelmente ser um nada. E a partir desse ponto eu percebo todas essas coisas, percebo o universo, percebo as muitas dimensões dele, amo a criação, me ponho perplexo diante de todas as existências, digo amém para tudo que Deus fez e que é vida e é existência e é bom, e acolho os outros entezinhos como eu, feitos também a minha imagem e semelhança, e eu na deles, e nós todos a imagem e semelhança desse que diz eu sou, que sabe de si, que se conhece, e que se replicou em mim, em ti, em nós, em todos os seres universais que também dizem eu sei de mim, eu sou. E todo aquele que ama ser, ama ao que é, ama o que existe. Não aquilo que se faz com o que existe, mas aquilo que existe. E ama, e preserva, e cuida, e protege, e intervém em favor, e acolhe, e perdoa. Esse ama a Deus. Esse é o propósito. Esse é o chamado. É para isso que eu fui feito. É isso que eu estou fazendo na terra, no mundo. Por isto, eu sei. Tenho provas de que é verdade. Eu sei que todas as coisas trabalham para o meu bem. Quando você ama, significa o quê? Que nunca mais vai doer? Não, vai doer até mais. Mas você ama, você não tem medo. É sua vocação amar. É seu privilégio. É seu chamado. E quando você ama, tudo começa a se alinhar com o sentido que agora você representa. Você representa o eixo, você representa o sentido. Você representa esse beam of light, esse raio de luz. O amor encontra sintonia. Naturalmente, automaticamente, extraordinariamente se conecta. E se conecta a tudo que realiza o bem. E há esse diálogo de todas as coisas em favor desse que ama a Deus, que anda com esse amor, que carrega esse propósito, que não se verga diante de nada que não seja o chamado último da vida e segue em frente. Nós sabemos, você sabe disso.
quando você sabe, foi a primeira coisa que eu disse, você entra num portal de pacificação. Sabemos, cremos que todas as coisas conjuntamente vão se conectando, se acumulando, se estabelecendo vínculos de diálogo construtivo em seu favor. Coisas e mentes, nuvens de criaturas, nuvens de testemunhas, e o testemunho de todo o sentido da vida, se conectando em favor desse vérticezinho que segue apenas perdoando, amando, esperando, crendo, se dando e nunca desistindo. Pequenininho, mas parte dessa santa corja que se levanta e anda. Você sabe disso? Você sabe disso? Eu vim aqui com esse desejo de repetir o que eu digo a vida inteira, o tempo todo. Eu só estou me repetindo, dizendo a mesma coisa. Porque é nisso que eu creio. É por esse poder que eu estou aqui, é neste poder que eu seguirei. E enquanto eu existir neste planeta, podem saber que esteve diante de vocês um indivíduo para quem isso só cresceu, 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 esmagadoramente. E não tem nenhuma dor maior do que esse sentido. Não tem nenhuma perda maior do que essa certeza. Não tem nenhum susto maior do que essa convicção. Não tem nenhum poder acima dessa soberania. Portanto, eu entro no portal da pacificação, pois eu sei que tudo está trabalhando. É uma sinfonia em favor de quem ama a Deus. Pode haver alguma coisa doendo, mas tem algo crescendo. Pode haver algo sendo perdido, mas existem outras dimensões sendo achadas. E eu estou bem. Muito bem. E você? E todo aquele que assim crê e que assim viver. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, esta é a palavra. É a palavra da vida, é a palavra da ressurreição, é a palavra do poder, é a palavra que dá força ao fraco, que levanta o cansado, que restaura as forças àquele que já não tem nenhum vigor, que tira do monturo necessitado e faz assentar-se nos tronos de graça e de paz em Ti. Essa é a palavra que vivifica mortos. É a palavra que traz alento aos espíritos falecidos na desesperança. Essa é a palavra que renova o coração. Essa é a palavra que acende o carinho da fé e do amor e da vida em nós. Essa é a palavra que não é comprada nem com prata nem com ouro. Essa é a palavra que vem direto dos calores do teu amor para esbrasear de esperança e de coragem o nosso ser. Essa é a palavra da vida e da vitória. E eu peço que tu a plantes como consciência em fé no coração de cada um de nós. Ajuda-nos a entender que te amar é amar ao meu próximo, é amar e obedecer, te amar, como tu disseste, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e o meu mandamento é um só, que vós vos ameis uns aos outros. E aquele que te ama, esse é amado pelo teu Pai, pelo nosso Pai.
Aquele que te ama, cumpre, guarda o teu mandamento. O teu mandamento é amor, misericórdia, acolhimento, é perdão e a justiça. Ajuda-nos a não nos desviarmos disso em nós, para que todas as coisas continuem trabalhando em favor da nossa vida. É o que eu te imploro. E muito obrigado, porque te amar realiza todo esse bem em nosso favor. Limpa os nossos olhos. Te amar nos dá esse poder de reinterpretar a vida, sem auto-vitimização, mas com coragem. E com certeza de que não há poder que nos abata nesse mundo, nem na vida e nem na morte. Louvado seja o teu nome. Planta em nós esse poder. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos um louvor ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, todos nós. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, mediante o teu bem em mim. Todos nós. Eu quero ser Toda a força. Senhor amado, Alegria. como um vaso das mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ó Paizinho, enche-nos dessa alegria de amar, que faz tudo cooperar para o nosso bem. Salva-nos do que quebra isto. Salva-nos da amargura, do ressentimento, da autopiedade, da autovitimização. Ajuda-nos a mantermos a celebração pela vida, por estarmos aqui. E coloca dentro de nós esse olhar que vê poder de expressar a tua graça em qualquer que seja o lugar ou a circunstância. E tudo cooperará para o nosso bem. Tudo será uma invocação a nosso favor. Coloca em nós e planta em nós a semente desse fruto, para que isso seja natural em nós, todos os dias da nossa vida. E salva-nos de pretendermos qualquer drible na existência que nos tire dessa simplicidade de caminho de vida e que roube a mente de Cristo de nós. É o que nós te pedimos, em teu nome, Jesus, que nos ensinaste a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor. Uma semana boa e abençoada.